Olá, pessoal do Fit BRcast. Estou com uma honra muito grande aqui, recebendo que a gente trouxe a chancela do Instituto do Sono para o Fitness Brasil. Pela primeira vez, a gente falando de sono, e não só sobre 6, 8 horas de sono, mas eu trouxe aqui a professora Ana Karen, professor Marcos Neto, Sibeli Crispim, que toda vez que eu falo assim, Sibeli Crispim, todo mundo fala assim, toda vez eu falo assim, mas Dá para entender. tá na cara, deixa comigo que eu vou trazer. E aí, logicamente, todo mundo que está aqui vai se apresentar e nós vamos falar sobre a temática e a gente vai dar um spoilerzinho no final sobre Fitness Brasil 2025. Sibeli, se apresente para a turma, por favor. Bom, obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sou nutricionista, professora da Universidade Federal de Uberlândia, do curso de nutrição, e venho aí nos últimos anos desenvolvendo uma linha de pesquisa sobre crononutrição, a cronobiologia nutricional, né, que nós falamos. Nosso intuito é relacionar o horário de alimentação, estudar profundamente de que maneira o horário, não só de alimentação, mas horário de vida, horário de sono, horário de trabalho, de que maneira isso pode influenciar ou impactar questões nutricionais. Então, a gente hoje tem a informação de que a falta de sono, o hábito de consumir alimentos muito tarde, dentro de um dia, isso pode predispor as pessoas a doenças nutricionais, a obesidade, a dislipidemias, e a um comportamento alimentar que é, vamos dizer assim, inadequado. Isso é o que a gente tem feito e estudado nos últimos anos. Perfeito. Marcos? Olá. Bom, professor credenciado no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências da Saúde da Unifesp Baixada Santista. E nos últimos anos a gente tem dedicado os nossos esforços a pesquisar a respeito dos distúrbios do sono, exercício físico e agora nos últimos anos sobre a obesidade. Então são assuntos muito interrelacionados. Eu descobri hoje que você conhece da pior forma possível distúrbios do sono e consequências disso. Então, é um assunto muito, muito procurado pelas pessoas, porque a obesidade vem avançando cada vez mais e junto com a obesidade vem os distúrbios do sono e é tudo muito interrelacionado, tá? Então, as nossas pesquisas hoje são baseadas em pacientes que vão para a cirurgia bariátrica, que vão fazer exercício físico e tem um índice, uma prevalência muito alta de distúrbios do sono. Professora Ana? Então, meu nome é Ana Karen Antunes, eu sou profissional da educação física. Nesse momento, eu sou docente do Departamento de Biociências, do curso de Educação Física da Universidade Federal de São Paulo, do campus da Baixada Santista. Ao longo dos anos, a gente tem dedicado os nossos esforços para estudar um pouquinho sobre um tópico chamado psicobiologia. E dentro da psicobiologia, a gente tem estudado sobre o sono, entre outros assuntos, mas prioritariamente o carro-chefe do laboratório é o sono. Nosso objetivo, entre os objetivos, a gente está muito interessado em estudar mecanismos que são alcançados com a prática de diferentes tipos de exercício físico e que podem ser usados como uma alternativa não medicamentosa no tratamento de diferentes circunstâncias e situações, mas voltadas para o sono, para tentar melhorar o sono, olhando um pouquinho para a questão que envolve o sono do atleta, olhando um pouquinho para um fator que para nós é muito importante, que é talvez um pilar, um ponto central dos nossos estudos, que é o músculo esquelético. O professor Marcos, no trabalho que ele desenvolveu, um trabalho brilhante, ele é o primeiro autor de um trabalho que a gente fez durante muitos anos, onde a gente olhou um pouquinho para o efeito que o sono, mas especificamente a privação do sono causa no músculo esquelético. E a gente viu que existem repercussões muito deletérias, desastrosas no músculo esquelético e que o exercício físico, especificamente o exercício físico resistido realizado previamente a uma situação de privação de sono, ele é capaz de minimizar ou reverter. Esses trabalhos, inicialmente, eles foram feitos com animais, mas agora a gente está numa outra fase, onde a gente já está passando, investigando um pouquinho como é que funciona isso no ser humano. Então, o nosso objetivo é usar o exercício físico como uma boa ferramenta para tentar melhorar aspectos relacionados aos prejuízos que a gente observa durante o débito ou a privação do sono. Perfeito. O professor Marcos comentou, e eu nunca comentei aqui, eu acho que só uma vez que a gente trouxe o professor Rafael Carvalho, porque Rafael Carvalho, ele é profissional de educação física de Ribeirão Preto, mesma cidade que eu, ele teve
alguns cometimentos. Eu tive um infarto aos 24 anos. Depois quando a gente teve a pandemia, eu também fiquei num estado um pouco avançado, um pouco debilitado. E aí eu acabei tendo que fazer a terapia de uso de CPAP, que é um respirador, porque o índice de apneia é altíssimo, uma saturação baixíssima, e não havia outra possibilidade senão o tratamento. Então, eu nunca comentei, mas isso me direcionou muito para o sono. Isso me fez aproximar mais da Ana Karen, estudar mais. E à medida que eu ia estudando, as empresas iam se aproximando de mim para perguntar, uai, como que você fez? Como que foi seu resultado? Então, acabei participando de campanhas internacionais de algumas marcas de aparelhos. E aí tiveram outras empresas também que tiveram interesse no meu caso. E aí, logicamente, tem interesse em mim por conta da professora Ana Karen. Tipo, vamos testar, vamos avaliar, vamos analisar. E a gente sempre fala do tripé: nutrição, sono, treinamento. E dentro do programa do fitness, eu sentia um pouco dessa que faltava a qualidade da informação em relação ao sono. Olhando as palestras de hoje aqui, logicamente, não saiu uma pessoa, enquanto vocês falavam, enquanto houve a troca dos horários de vocês, não saiu uma pessoa de dentro da plenária. E eu vou falar um pouquinho de cada um aqui. Uma coisa que me chamou muita atenção, Sibeli, a gente fala muito sobre horários. A Sibeli é a referência nossa. A crononutrição é uma ciência nossa? Como que é? Não, a crononutrição ela nasceu como um braço da cronobiologia e os primeiros estudos são estudos desenvolvidos nos Estados Unidos e na Europa, um pouco com aquela problematização do trabalho em turno, né? Eles começaram a ver que o trabalhador em turno, aquele que troca o dia pela noite para trabalhar, ele desenvolve muita doença e a maioria delas são doenças nutricionais. Então, ele começa a ganhar peso, ele fica com os perfis de gordura no sangue muito desajustados, ele tem uma tendência maior de síndrome metabólica. E aí, nesse contexto, eles começaram a ver que um comportamento do trabalhador que é muito, né, peculiar é o consumo alimentar. Eles jantam, né, às 2 da manhã, eles atrasam as refeições. E aí veio esse interesse dessa relação. O avanço da crononutrição, aí ela já vem de uma maneira mais disseminada e o Brasil, sem dúvida nenhuma, é um país que tem produzido bastante nessa área. Você falou da sua palestra, a gente fica muito discutindo quanto de proteína consumir, quantas vezes por dia, se coloca carboidrato, se não coloca carboidrato, se o volume de gordura. E uma das coisas que até o Marx falou era sobre o uso da proteína antes do sono. Ele até citou o Stuart Phillips, depois eu também falei sobre o Van Loon, que ele aumentou essa dose para ver qual que seria o efeito. E você falou de um trabalho de um pesquisador onde ele, clínico, em um hospital, que ele deixava a alimentação, logicamente, enteral, durante o período do sono. Então ele não, vamos dizer, entre aspas, ele não respeitava esse período que a gente preserva de jejum durante o período do sono. Eu queria que você contasse o que é que ele observou nesse estudo, porque chamou bastante atenção quando você falou. E tem muita gente que pensa assim, eu tenho que acordar, o pessoal que pensa em hipertrofia, eu tenho que acordar para tomar um whey. Como assim acordar para tomar um whey? Você vai fracionar o sono porque você quer aumentar a metaproteína. Então, assim, conta para nós o que é que ele observou e o que isso pode ser uma luz para a gente pensar, não, então peraí, eu tenho que preservar esse horário, não é que eu tenho que ficar acordando. Legal. Na verdade, assim, os estudos têm, de uma maneira geral, apontado para essa necessidade da gente usar o período, vamos dizer, escuro, o período aquele designado para o sono, para dormir e, consequentemente, para jejuar. Então, essa diminuição do tempo de jejum é algo assim, muito do mundo contemporâneo. As pessoas têm jejuado cada vez menos. E o impacto metabólico disso é grave. Mas o paciente de hospital é um paciente menos pensado, até porque a área da medicina, da nutrição, da fisioterapia é uma área específica, né? Dessa questão da UTI. Essa reunião, eu participei de uma reunião faz aproximadamente 3 meses, em que um nutricionista da Universidade de Harvard, professor Hassan Dati, ele mostrou os estudos que ele está fazendo lá em Harvard nesse sentido. E o foco dele é o paciente UTI. Porque a gente não sabe, porque nós não somos, a gente não trabalha na área de hospital, mas é uma prática muito corriqueira que a prescrição médica, a prescrição do nutricionista seja para correr a dieta 24 horas direto.
e muitas vezes pegando na quase totalidade do período da noite a infusão. Então, o paciente está recebendo glicose, aminoácidos, né, lipídios no sangue ou no trato gastrointestinal o tempo todo. Quando ele falou isso na reunião, que era uma reunião que tinha pessoas da área de cronobiologia, de sono, as pessoas começaram a se falar, não é possível que isso existe, né? Essa prática dentro, né, dos hospitais. E existe, de fato existe. O que ele começou a ver? Quando lá nos hospitais da universidade ele começou a manipular isso e trazer essa infusão de nutrientes só para o período do dia, ele viu que os pacientes migravam para a dieta oral, quer dizer, deixava de precisar daquela nutrição enteral parenteral durante a hospitalização e migravam para ingestão por boca mais rápido. A gravidade do caso ela era diminuída mais rapidamente, a questão da deshospitalização, de uma maneira geral, o prognóstico clínico daquele paciente melhora muito quando ele deixa de receber nutrientes no período da noite. E assim, é muito fisiológico, é muito assim, intuitivo a gente achar que isso é o jeito certo de fazer. Porque o paciente internado durante a noite recebendo nutrientes, quer dizer, como que é isso? Uma prática comum em serviços públicos e privados do mundo todo. Legal demais. Ô Marcos, você deve cansar também, assim como a Ana e a Cibele, de responder. Eu até falei lá na mesa redonda lá, e o pessoal deu risada, mas deu risada tipo, eu faço isso aí, né? Uso de melatonina e agora também do magnésio, de tudo quanto é tipo de formato. Não, mas tem que ser 3 magnésios diferentes na miligramagem tal, só vende na farmácia tal também. Qual que é a influência disso? Da onde que vem essas informações? Tem validade, não tem? Bom, eu falei lá embaixo para as pessoas, né? A gente que é da área da saúde tem uma responsabilidade, obrigação de buscar informação no local correto, né? Informação confiável. E às vezes nem essas informações são tão confiáveis assim. Mas hoje tem muito. As informações vêm de rede social, de grupo do WhatsApp. Eu vou contar a história da melatonina para você. Antigamente era liberado. Era liberado, as pessoas tomavam demasiadamente, né? E aí, e é muito ruim você tomar uma melatonina de forma errada, né? Você vai tomar durante o dia, você está sinalizando para o seu corpo que é de noite, mas é de dia. E aí você vai ter uma sincronia circadiana importante, que vai desajustar a fisiologia. Isso cronicamente pode trazer alguns problemas. Então teve um grupo de pesquisadores da área, médicos, pesquisadores, que foram até a Anvisa argumentar, olha, não pode ser liberado a melatonina dessa forma. A melatonina tem que ser aplicada com prescrição, com critério. O que a Anvisa fez? Proibiu. E aí você pegou a história a partir da proibição. Então eles proibiram, antes era liberado e eles proibiram. Em vez de regulamentar, né, e falar, não, então vamos colocar a venda sob prescrição médica, tanto nos Estados Unidos, Europa, é tudo vendido como suplemento. E ficou por muitos anos proibido aqui no Brasil. Até que começou um movimento para liberar a melatonina de novo, e demorou, porque precisa de estudos clínicos para liberar a melatonina. E qual laboratório farmacêutico que vai fazer um estudo para liberar uma substância que ela não vai poder patentear? A melatonina não pode ser patenteada porque, por lei, aqui no Brasil, não pode patentear o hormônio. A melatonina é um hormônio, não pode. Então, uma empresa ia lá, ia fazer um estudo clínico, ia gastar um dinheiro enorme, que é um estudo clínico, e as outras empresas todas iam se beneficiar disso. Quem que ia gastar esse dinheiro inicial? Então, algumas empresas, os grupos farmacêuticos aí se reuniram e fizeram esse estudo há pouco tempo e foi liberado há quantos anos? Uns 2, 3 anos? Foi recente a liberação da melatonina. Só que foi liberado novamente como uso de suplemento alimentar. Você vai na farmácia, você encontra. E isso abre brecha para venda indiscriminada e uso indiscriminado, tá? A gente vê lá na apresentação nossa ali da nossa palestra, perguntas sobre melatonina. Nossa, as pessoas estão dando melatonina e não é bem assim. Qual o motivo que você está tomando melatonina? Você tem? Falou de uso de melatonina para quantos anos? Criança, nem 2 anos. Nem 2 anos.
Exatamente. É, é. E assim, você pode causar um distúrbio de ritmo circadiano se usar de uma forma errada. Você pode piorar um distúrbio de ritmo circadiano. Ela tem muitas funcionalidades, sim, mas tem que ser feito com muito critério, numa dosagem correta. Tem dose que gera efeitos colaterais, como dor de cabeça, tudo. É muito boa a melatonina, pouquíssimos efeitos colaterais, desde que se use com critério. E esse problema de onde vem a informação, acho que é generalizado em todas as áreas, né? Nutrição, é fisioterapia, é estética, é exercício físico, e claro que não poderia ser diferente da suplementação, né? Melatonina, magnésio. Essa da magnésio aí eu nem conhecia, que você falou lá na palestra do Eu CrossFit. fico mais as besteiras, eu mando pra na cara, né? Acho que esse é um dos motivos que ela demora pra me responder. Às vezes, não, mas de novo vou estar postando isso aqui. E pior que assim, às vezes não é de alguém desconhecido, às vezes é alguém até formado, né? Às vezes eu te mando de coisa de atendimento de consultório, médico, que você olha e fala assim, cara, é coisa que assim, eu mando porque assim, não é possível que eu tenho que ver isso aqui sozinho, né? Alguém tem que dividir isso aqui comigo. E beira muitas vezes o absurdo, né? E aí chega no ponto do meu pai, sabendo de tudo, de todo o relacionamento que tem, virar e falar assim: ó, minha fisioterapeuta prescreveu esse magnésio. Falei, fisioterapeuta prescrevendo nutriente? Provavelmente ela não deu papelzinho Deu um papel de pão. Aí carimbado, eu conheço tem até a como padaria, provar aquela isso. do pão lá, por conta do papel. Ela não vai se comprometer. Aí eu virei e falei assim, pai, ela deve estar sabendo alguma coisa mais que a medicina. Eu não sei te falar, porque às vezes é dela isso aí. Então, assim, é muita informação. E eu acho que nós que estamos intermediando a relação do pesquisador com os nossos consumidores finais, com a população, nós temos essa importância de falar assim, não, opa, peraí, Sibeli produziu um artigo que fala isso, a Ana Karen, o grupo dela está falando isso, vocês estão sabendo? Ou será que nós vamos negligenciar o sono até quando? Né? Até uma das perguntas é, o que é que a gente chama de fragmentação e privação? Conta para o pessoal o que é a diferença entre a fragmentação e a privação. Quando a gente fala débito de sono, o débito pode acontecer por uma situação, um caso, né? Em que a pessoa está privada totalmente de sono, acordei agora, vou dormir daqui 30, 40 horas, e nesse intervalo não vou dormir nada. Então, quando eu tiro o sono daquele organismo, eu digo que aquele organismo está privado de sono. Agora, a privação de sono, ela acontece em circunstâncias muito pontuais, né? Carnaval. No Brasil, é possível que um número muito grande de pessoas estejam privados de sono. Se você tem um filho que está doente, ele está à noite, você precisa olhar por ele no período da noite, a mãe não dorme, ela passa a noite inteira. Eu aqui no evento, desde quarta-feira. As pessoas que Exatamente. do evento, eu imagino que vocês devem dormir muito pouco. Aqui tem 1.200 pessoas organizando esse evento. Organizado. 1.200. 1.200 pessoas sem dormir hoje. Que é 20, Aqui, só aqui. 20, quando vocês vieram na quarta? Nós viemos ontem. Ontem. É muito interessante. Você chega aqui na quarta e fala assim, não é possível, vai ter o evento. Porque tá tudo desmontado. Os caras passam a madrugada inteira. E como as plenárias, elas iniciam antes da feira, então você vê os caras trabalhando e fala assim, cara, é inacreditável o que o pessoal faz aqui. E aí, quando o Fábio falou assim, cara, são 1.200, eu falei assim, não, mas tá dando pra ver que você tem que desviar, parece que a feira tá funcionando. Só que inteira desmontada. E a hora que você chega na quinta, 7h30 da manhã aqui, você fala assim, não é possível conseguir, cara. E isso é comum, né? Então, você tá falando aí do carnaval, mas aqui também, pro evento rodar... Mas, por exemplo, você tem essas duas circunstâncias do débito de sono. Você tem a privação, quando você retira o sono daquele organismo, então ele não dorme nada. E você tem uma outra situação, que é a restrição de sono. A restrição de sono é você restringir o tempo total de sono. Então, hipoteticamente, do ponto de vista habitual, o sujeito ele dorme 6 horas por noite, ou 7 horas, ou 8 horas. Eu restringo esse tempo total e ele passa a dormir 2 horas. Ele dorme um pouquinho, mas ele dorme uma quantidade muito pequena. Então, essa condição de você restringir o tempo de sono é o que a gente chama de restrição de sono. Quando você olha para
privação de sono, você olha para a restrição de sono, a restrição de sono ela é um parâmetro que ela é mais crônico, né, na população. Se a maior parte das pessoas, se a gente pensar num grande centro, como por exemplo São Paulo, as pessoas elas dormem cada vez mais tarde e acordam cada vez mais cedo para questões de trabalho. A cidade de São Paulo é uma cidade muito grande, o tempo de deslocamento é muito grande, muitas horas no trânsito, pegar um engarrafamento, tiver um acidente, estiver chovendo, você já fica muito preocupado. Olha, hoje eu não vou chegar no horário. Então, quer dizer, para evitar essas coisas, o que a gente faz? A gente se programa para sair antes. Para se programar para sair antes, você dorme menos. Existem repercussões no organismo da privação de sono e repercussões também da restrição do sono. Embora elas sejam muito similares, pode ser que um ou outro parâmetro elas sejam distintas. A gente publicou um trabalho agora do Jorge, a Sibeli até colaborou com a gente, foi banca do Jorge, contribuiu muito, e a gente mostrava as diferenças na resposta, por exemplo, da resistência à insulina, do perfil do metabolismo de glicose, o que está acontecendo com esses parâmetros quando a pessoa ela é restrita de sono, quando a pessoa ela é privada de sono. E a gente percebe que a repercussão, embora ela seja muito parecida, parece que a restrição de sono, que é uma coisa mais crônica, ela parece que ela está de braço dado com mais problemas de saúde a médio e longo prazo. Então, quer dizer, pensar em estratégias para tentar minimizar esse impacto, isso é imperativo. O profissional de saúde tem que pensar em estratégias. E hoje, as estratégias não farmacológicas, a gente tem a nutrição e a gente tem o exercício físico, né? Além, claro, da higiene do sono, uma orientação para dormir mais, para dormir melhor, e seguir alguns dos... sempre brinco, né? Parece conselho de vó, mas são recomendações que são fundamentais para que a pessoa consiga melhorar o seu padrão de sono. Perfeito. Sibeli, se a nossa referência em crononutrição, que hora que isso esbarrou com a parte do sono? Logicamente que a gente já falou dos 3 pilares, mas que hora que você estava trabalhando com crononutrição, que você falou assim, opa, deixa eu ver esse negócio do sono aqui. Legal. Bom, eu era uma nutricionista clínica, que trabalhava muito na área esportiva, quando eu conheci o professor Marco Túlio de Mello, que foi quem veio a me orientar depois do doutorado, e dentro da prática clínica eu tinha muitas incógnitas, né, principalmente porque eu tinha me formado fazia pouco tempo, aquela coisa dos modismos que sempre, inclusive nós profissionais, a gente também tem, né, a gente sofre esse impacto do modismo, e aí aquela coisa de comer carboidrato à noite, e eu percebia claramente, quando eu conseguia manipular a ingestão dos meus pacientes para um pouco mais cedo no dia, fazer um jantar mais leve, eu percebi uma resposta melhor, mas era tudo muito empírico, eu não tinha essa pegada acadêmica. Quando eu conheci o professor Marco Túlio, ele falou, o que você quer? Já tinha feito o mestrado, queria fazer o doutorado, e a gente, numa conversa assim, aconteceu essa coisa de, vamos estudar então nutrição e sono? Vamos tentar entender de que maneira os trabalhadores em turnos, sem dormir, eles mudam o comportamento alimentar, e aí criou-se o meu projeto de doutorado. Eu avaliei controle central da fome em trabalhadores em turno. Ainda com um pouco impacto assim na questão do horário. Eu não tinha ainda esse insight de horário, de alimentação. E aí foi um processo de amadurecimento. Eu fui vendo que os horários, a relação assim, do homem, do ser humano com o tempo, ela impacta tudo. Então, dependendo da hora que você acorda, e a hora que você dorme, a hora que você come, quer dizer, isso vai gerando outras coisas. Mundo contemporâneo, a gente tem uma tendência de acumular mais coisas. A gente está sendo exigido de fazer cada vez mais coisas. Então, a gente tem que ser bom profissional, a gente tem que treinar, e a gente tem que fazer inglês, a gente tem que estudar, e a gente tem que ser bom pai. E tem que fazer a gente vai tirando horários, assim, a gente vai diminuindo coisas essenciais como é o sono. Então, que horas que a gente treina? A questão da academia 24 horas hoje, que é uma coisa meio da modernidade. Será que é por aí? Então, tudo isso foi me levando muito para uma área de tentar pensar mais num contexto temporal, num contexto de horário, voltado para a minha área, que é a alimentação. Então, as coisas foram meio que se encaixando. Marcos, você atua muito na área de bariátrica. Sim. O que você poderia passar de informações mais sólidas, ou então alguma coisa que te chamou a atenção, que você fosse assim, caraca, esse dado aqui é uma coisa importante? Bom, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu comecei a trabalhar com isso é quando eu estava atendendo os pacientes e eles relatavam a melhora do sono, coisa de 1 a 2 semanas depois da cirurgia.
tá? Todos eles falam, a maioria fala, parei de roncar. A minha esposa, o meu marido, meu cônjuge, adorou a cirurgia, já nem precisa emagrecer, mas eu parei de roncar, estou dormindo bem. Eu durmo cedo, nunca fiz isso, sempre dormi 2 horas da manhã, agora 9 horas eu tenho sono, eu vou dormir, eu acordo 6 horas sozinho, sem despertador. Falo, opa, isso aí não é melhora da apneia, que eu estava avaliando a apneia do sono, o metabolismo da gordura, o que... E aí eu comecei a procurar na literatura, achei estudos da professora Cibele, que avaliaram jet lag social, uma desregulação do ritmo circadiano. Por que as pessoas com obesidade começam a emagrecer e apresentam essa melhora? Então, foi na via contrária. Eu não estudei para olhar isso. Eu percebi isso e fui pesquisar e eu vi que não tinha uma resposta. Por que eles melhoram? Se você tem uma sugestão? Por que regula tão rápido isso quando começa a emagrecer? Pode ser um... Eu acho que é porque os comportamentos em saúde, eles se relacionam, eles estão intimamente relacionados. As pessoas que fazem exercício são as que comem melhor, e as que comem melhor são as que dormem melhor. Isso é muito legal, porque se orienta a pessoa em uma coisa, ela muda outras. O bariátrico, o paciente que fez cirurgia bariátrica, ele é, assim, até de uma maneira agressiva, que é uma cirurgia, mas ele é convidado a experimentar um outro contexto de vida. Então, imediatamente, tudo muda. E nesse pós-operatório ali, né, primeira semana, primeiro mês, ele segue à risca tanto assim a dieta, o horário da dieta. Ó, você vai comer isso nesse horário, isso, você está de atestado médico, você não vai trabalhar, você vai dormir, você vai ficar em casa cuidando da sua saúde por 15 dias. E aí ele começa a se alimentar no horário que a gente pede, fazer a atividade, o exercício físico que a gente pede. Tudo isso serve Estabelece rotina, mudança de comportamento. de sinal ambiental para regular a rotina de sono e vigília, né? E acho outra coisa interessante também que vocês comentaram, né, desse comportamento de dormir menos. Eu preciso fazer isso, então vou encurtar meu sono. Tem gente que encurta o sono, mas quando vai dormir ainda dorme mal, porque tem distúrbio de sono. Isso é um perigo, Eduardo, um perigo. Pegar um sujeito desse, pegar um carro para a estrada, viajar à noite, de passar reto na curva. Fala-se muito durante o programa na Unifesp sobre os acidentes de trânsito, normalmente causados por Sim, sono. sim. A gente pensar em feriados, né? Quando você tem um feriado, a população da cidade de São Paulo, muitas vezes, ela está interessada em viajar, ir para o interior ou ir para a praia. E as pessoas, geralmente, elas acordam mais cedo na tentativa de não enfrentar um grande trânsito. Então, ela vai restrita de sono, né? E aí você tem horários específicos que, pelo menos, você tem dados do Departamento Nacional de Estrada e Rodagem que mostram horários específicos em que ocorre acidente. E uma porcentagem muito grande desses acidentes é relatado porque a pessoa ela teve um lapso de atenção, cometeu uma negligência que ela não cometeria, por exemplo, se ela tivesse dormido adequadamente. Tem essa estatística. Por exemplo, no momento que tem o maior nível de sonolência, tem um menor nível de desempenho cognitivo. Quando a gente fala de desempenho cognitivo, falando de atenção, tempo de reação, tomada de decisão. E então, tem, por exemplo, o horário que mais tem acidente no período do dia é entre 4 e 6 da manhã, onde há o pior desempenho cognitivo e o maior nível de sonolência. Então, não adianta querer brigar com o sono. O sujeito que está lá viajando à noite, ele está exposto, o risco é maior por isso, e se ele tiver um distúrbio do sono, o risco é maior ainda, é um risco iminente. Tem gente que tem apneia do sono. Você, quanto você tinha de apneia que você falou lá pra gente? 85 horas. Você tinha muito sono durante o dia, não tinha? E para dirigir, você nunca dormiu no volante? Dormi, foram 2 episódios. Eu fui pro supermercado para fazer compra, olhei no celular e dormi. Eu olhei no celular e a hora que eu acordei eu tinha dormido 17 minutos. E outra tava no spin, bicicleta, dormi em cima da bicicleta. Aí eu falei, não, dormir em cima da bicicleta não tem condição. E aí eu falei, cara, eu preciso avaliar, porque... E o meu barbeiro sempre falava, falou assim, cara, você tem problema de sono? Eu falei, não, eu sei que eu tenho. Aí ele falou assim, não, mas você precisa ver isso. E aí meu barbeiro me filmou um dia antes desse dia que eu dormi no espinho.
E aí eu fui, mandei pro meu primo e falou assim, cara, vamos avaliar. Na hora que ele avaliou, eu achei que o meu pai tinha problema. Eu falei assim, vamos avaliar meu pai e meu irmão, porque eu tenho certeza que eles têm. E ele falou assim, ó, seu pai e seu irmão estão de boa, mas você, eu falei, uai, credo, se eu tô pior que eles, eu... Não, e teve o lado bom de ser um caso extremo, porque a sua apneia é uma apneia grave. Agora, tem muita gente que vive um padrão menor em termos de gravidade, mas que tem uma qualidade de vida péssima e não tem essa coisa de dormir no barbeiro para perceber. É uma pessoa que está sempre cansada, que está rendendo pouco, E acha que é normal. né? Já Precisa de alguma... E no final das contas, ela acha que está dormindo, mas ela não está. Então, assim, é o momento de, assim, a rede de profissionais que está ali circulando, ela justamente orientar que precisa procurar ajuda. Exato. trazer esses profissionais aqui é exatamente para a gente começar a, de fato, entender tudo o que a gente precisa. A gente traz aqui os melhores profissionais de fitness da América Latina estão aqui. A gente trouxe a professora Tânia Cozzolino e a Sueli Longo. Nós trouxemos 3 referências máximas da nutrição, então a gente sabe da importância. Onde tem educação física, tem nutrição, e vice-versa. E a gente não estava, e eu não achava representação na hora que a gente precisava falar de um pilar muito importante, que era o sono. Então a gente fala, todos os profissionais da área da saúde falam, e aí eu falei assim, cara, mas tem que trazer. E eu falo assim, Ana, eu vou fazer você trabalhar mais, porque ela já trabalha pra caramba. Eu falei assim, só que a gente precisa pegar isso que eles fazem dentro da pesquisa e tornar isso público, né? O Marco estava até falando, falou assim, não, todo ano tem uma reportagem de sono no programa tal. Tá, beleza. Mas, cara, a gente precisa fazer disso constância. Do mesmo jeito que a gente fala de atividade física, do mesmo jeito que a gente fala de nutrição. Então, trazer vocês aqui foi muito importante. Vocês voltam ano que vem, eu já bati o pé que tem que voltar, porque a gente precisa fazer isso constantemente. Nós vamos criar comunicações. Você que ainda não acessou o site do Fitness Brasil, acesse. Nós vamos colocar várias matérias lá, inclusive quero contemplar com as matérias falando sobre sono. E eu queria que, de alguma forma, vocês deixassem um recado para quem está assistindo a gente. O canal do Fitness Brasil, ele é direcionado para o fitness, ele não é simplesmente só um canal de profissionais de educação física, tem um nutricionista, fisioterapia, tem médico, tem pessoas que são curiosas, querem saber mais sobre saúde e também entram para assistir. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal sobre a importância do sono, a importância da nutrição no sono, a importância do pessoal que você trabalha com bariátrico, de pessoas que buscam saúde. Eu queria depois que você encerrasse isso aqui pra gente. Sibeli. Legal. Bom, acho que talvez a minha sugestão é que a gente questione mais, a gente tenha mais interesse, né, os pacientes, os clientes que a gente atende, em relação às questões de como que ele está manejando o tempo, que horas ele está dormindo, que horas ele está acordando, qual que é a qualidade do sono, que horas ele está comendo, qual que é o horário da última refeição. Eu acho que acertando alguns pontos, a gente acaba acertando por tabela outros. A pessoa começa a comer mais cedo, começa a comer melhor. A pessoa começa a comer mais cedo, ela vai dormir mais cedo. Então, é uma rede aí de conexões que são muito interessantes. Então, na anamnese de cada profissional, pergunte sobre isso. Tenha um pouco de interesse mais sobre a questão de manejo de tempo e manejo de sono dessas pessoas. Eu tenho uma fala muito parecida com a da Sibeli, né? De você se interessar pelo sono do seu paciente, do seu cliente, que isso é extremamente importante e pouca gente dá atenção para isso. Mas... E ela me quebrou, porque é exatamente isso que eu ia falar. Tem referências, estamos alinhados. Eu acho que hoje a gente plantou uma sementinha que as pessoas que nos assistiram, eu acho que não tinham essa ideia. Sono. Não se tem muito sono nas universidades, né? Engraçado, vocês vieram falar sobre sono e ninguém dormiu na palestra. Ficou todo mundo assim. Que bom. Tipo, se fosse depois do almoço. Cada dado que vocês colocavam, um artigo e tiravam ali informações, o pessoal ficava, um olhava pro outro. Nossa, você viu? Você tá ligado? Isso aí, ó. Olha o que ele tá falando. Mas eu acho que o essencial, uma mensagem boa é que nós, da área aqui desse evento hoje, nós temos a faca e o queijo na mão. Porque a gente pode melhorar a vida das pessoas com uma boa dieta,
e exercício físico. Então, é isento de custo de medicamento, só a prática do exercício físico é tão benéfica, faz bem para tanta coisa, e por que tem tantas pessoas sedentárias ainda? Por que a obesidade continua avançando? Onde que a gente está errando? Acho que a gente tem que identificar o motivo né, disso tudo e atuar com aquilo com as armas que a gente tem. Exercício físico, uma dieta saudável, exercício físico regularmente, e o sono tem que ser de qualidade e o exercício e dieta vai contribuir com o sono de qualidade. Eu faço coro a Cibele Marcos, acho que o sono ele é um elemento fundamental, o exercício, a nutrição são pontos fundamentais, mas acho que um ponto importante que eu queria destacar é se você tem problema de sono, procura ajuda. Se você está atuando, está no mercado, você está nas academias, você tem clientes, você está no mundo fitness, você percebeu que as pessoas ao seu redor, elas têm queixas de sono, vai procurar conhecimento, informações adequadas, apropriadas, criteriosas, rígidas, né? Para poder ajudar as pessoas com as quais você está trabalhando. É possível, o sono é uma área interdisciplinar, é uma área multiprofissional que permite uma interação entre diferentes profissionais. Você tem um médico que atua no sono, você tem um profissional de educação física, você tem um nutricionista, um fisioterapeuta, um enfermeiro, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, ou seja, é uma área que realmente é interprofissional, interdisciplinar, multiprofissional, né? Então, se você que está vendo a gente falar agora e ficou animado, procura saber um pouco mais sobre o sono, observe como o sono é importante na saúde do seu aluno, do seu cliente, do seu paciente, se interesse por isso, porque certamente um conhecimento mais apropriado sobre o tema vai te permitir prestar um serviço de maior qualidade para essas pessoas, e isso faz você seja, com certeza, um profissional diferenciado. Sibeli, Obrigada. eu sempre ouvi falar, obrigado por você ter... Só quero saber se você vai fazer agora essa ideia. Obrigado por você ter vindo até aqui te conhecer. Obrigada. É um prazer te conhecer também. Eu ouvi falar muito do seu trabalho. Voltar. Obrigada. Muito obrigado. Você não pode ter nada. Liana, Não. obrigado pela moral, pela amizade que você sempre deu. E eu te falei que eu ia te pôr para falar em outros lugares. E olha o lugar que a gente está. Nossa, O que eu quero é ampliar o que você faz. Eu quero mostrar para as pessoas o que é que você faz e a importância que você tem para nós, tá? imagina, eu agradeço a oportunidade. Não podemos, né, pessoal, perder a oportunidade de cumprimentar vocês pelo evento. Esse é o maior evento, não só do Brasil, mas da América Latina. Então, a gente se sente privilegiado. Você fala que é bom para vocês que a gente esteja, mas é bom para nós também, porque é uma oportunidade única de falar para um público que tem uma visão de saúde, que está lá na ponta da lança, que está atuando, e é impressionante a estrutura que vocês têm, a qualidade, o cuidado que vocês têm com cada uma das pessoas que vem aqui, seja um palestrante, seja um possível cliente, uma pessoa que vem participar da feira. Se você ainda não conhece, venha, porque vale muito a pena. Eu estou muito impressionada, vocês estão de parabéns. Muito obrigada pela oportunidade. Uma honra trazer vocês aqui no nosso camarote aqui para a gente filmar. Pessoal, FitBR Cash, onde as maiores autoridades do fitness se conectam. Grande abraço.